Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Então hoje nós partimos para a nossa segunda aula de processo civil. Para quem já assistiu a outra, né, não deixe de assistir, está lá no portal do Mentor para vocês terem acesso. E na data de hoje, então, nós temos a primeira atividade, né, que compõe a nota da N1. Então não deixe para fazer, nós temos um prazo aí de uma semana para fazer a atividade. Então a atividade ela deve ser feita com o auxílio dos materiais de apoio, evitando então a cópia de material na internet. Lembrando que nem tudo que está na internet está correto. Usem os materiais de apoio que os professores lhe fornecem. Essa é uma grande dica, joia? Esse é o primeiro ponto. Moçada, então, já antecipando aí, vamos lá continuar com a nossa aula. Na aula passada, então, nós tivemos uma visão geral sobre a execução, não é isso? Tivemos uma visão sobre as principais diferenças do processo de execução e do processo de conhecimento e adentramos também aos princípios pertinentes à execução. Joia? Então, dando continuidade, o princípio da menor onerosidade. Vamos lá. O artigo 805 do CPC, lá dispõe, então, que quando o credor tiver vários meios para poder promover a execução, o juiz deve mandar que se faça pelo modo menos gravoso. Joia? Então, pode haver dois modos equivalentes para alcançar o resultado almejado pelo credor. Ou seja, receber, então, o seu crédito, ter, então, entregue o bem e assim por diante. Então, tendo em vista a possibilidade de mais de um meio para poder se cumprir a obrigação, ele deve prevalecer pelo menos gravoso. Então, pelo princípio da menor onerosidade, nós trazemos a ideia de que, havendo mais de um meio, busco menos gravoso. Nós ainda vamos aprender sobre a ordem dos bens que podem ser penhorados, e aí nós vamos ver que, por exemplo, o dinheiro, ele é a principal busca, então, em uma execução. Então, se eu tiver a possibilidade de uma penhora online com o dinheiro, ou a retirada ou penhora do bem, do veículo do devedor, nós pautaremos, então, pela penhora em dinheiro, joia? Então, havendo duas maneiras, nós buscamos sempre a menos gravosa. Ou seja, é uma proteção ao devedor. Esse não é um princípio vantajoso ao credor, sim ao devedor, joia? Quanto ao princípio do contraditório, se vocês se lembram bem, o contraditório ele é sempre obrigatório, não é isso? Então, embora seja um princípio geral de todo o processo, é um princípio que nós chamamos de princípio processual constitucional, o princípio do contraditório também deve existir na fase ou no processo de execução, joia? O executado, então, ele deve ser citado, se for uma execução, ou intimado, se for, então, um cumprimento de sentença, de todos os atos do processo, tendo a oportunidade ainda de se manifestar. Se vocês se lembram bem, a ausência do contraditório incide em nulidade processual. Então, a ausência de oportunidade da parte em saber aquilo que lhe é imputado enseja em nulidade processual, beleza? Então, em respeito ao princípio do contraditório, na fase de execução, também deverá ser respeitado. O devedor deverá ser citado e intimado de todos os atos do processo, assim como ocorre no processo de conhecimento. Essa possibilidade do contraditório, né, na verdade, a obrigatoriedade do contraditório, ele vai dar ensejo, então, à chamada ampla defesa. Ou seja, não havendo contraditório, dificilmente vai haver a ampla defesa. Como é que o indivíduo vai conseguir se defender da forma mais ampla possível permitida em direito se ele não foi citado do processo? Joia? O princípio da lealdade e boa-fé processual.
Quando nós falamos em processo, espera-se então que as partes sempre ajam com lealdade e boa-fé processual. Então, assim como nós temos lá no processo de conhecimento, é exigido das partes o respeito ao dever de lealdade e boa-fé processual, sendo aplicáveis ainda as sanções expressas lá no artigo 77 e ainda no artigo 80 do CPC, beleza? Então, além disso, especificadamente lá no artigo 774 também do CPC, ele faz a previsão dos chamados atos atentatórios à dignidade da justiça em fase de execução, beleza? Então, olha só que interessante. O artigo 77 do CPC dispõe que, além de outros previstos nesse código, são deveres. A gente fala, quando fala deveres, nós sabemos que são obrigação das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Ou seja, o indivíduo que mente em juízo está então desrespeitando o próprio Instituto da Justiça. Beleza? Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Esse inciso, ele traz até assim, um abraço muito próximo à questão das chamadas inovações. Então, olha só, eu tento, como requerido, né, o réu, na fase de execução, um executado, buscar, então, pretensões que não são protegidas pela lei. E aqui o objetivo é claro, sempre postergar o cumprimento da decisão judicial. O objetivo desses fatos é sempre tentar se safar ou postergar, beleza? Além disso, as partes não devem produzir, então, provas e não praticar os chamados atos inúteis ou ainda desnecessários, a declaração à defesa do direito. São aqueles atos sem nexo nenhum, são aquelas petições juntadas no processo com o único intuito de retardá-lo ainda mais. Vamos lá, continuando, nós vimos aí também lá no inciso 4, que as partes então devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final. A provisória são aquelas decisões interlocutórias, lá do artigo 300 e outras ações, e as finais são as chamadas as sentenças. E ainda, elas não devem criar nenhum tipo de embaraço à sua efetivação. Ou seja, aquela máxima que decisão judicial tem que ser cumprida, nós observamos de ser ela expressa aqui, joia? Além disso, eles devem então declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberam intimações, atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. O 75, inciso 5, ele traz aquela obrigatoriedade da parte em manter seus dados sempre atualizados. E aí o que acontece? Como é uma responsabilidade da parte manter esses dados atualizados, caso isso não ocorra, não cabe então no futuro ele pedir uma eventual nulidade processual, sendo que ele não foi citado ou intimado de algum ato, joia? Então, o direito ele não pode proteger aí essa não efetividade da parte em buscar sempre prestar os seus dados de forma atualizada. No sexto, nós temos aí aquela complementação que nós tínhamos falado, que a parte, então, não deve praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Então, ele não deve buscar nenhuma inovação que não esteja previsto na lei para tentar se safar dessa obrigação, joia? E aí, além disso, tem a questão das punições. As punições aqui, eles acarretam na chamada ata tentatória à dignidade da justiça. E essa violação, então, constituindo esta violação, além das sanções criminais que o juiz poderá incidir sobre esse indivíduo, ainda é cabível a multa de até 20% sobre o valor da causa, joia?
Então, vai depender da gravidade da conduta do indivíduo. E não sendo possível, então, o material de apoio vai ficar lá, tá, gente? Eu não vou ficar lendo lei com vocês, não. Depois vocês dão uma olhadinha no que diz o parágrafo 3º e 4º, que é bem interessante. Vamos continuar. Então, olha só, já no artigo 80 do CPC, nós temos o que nós chamamos de litigância de má-fé. A litigância de má-fé é aquela que decorre onde o indivíduo tenta deduzir pretensão ou defesa contra texto de lei ou fato em controvérsia, ou seja, aquele que não cabe discussão. Ele altera a verdade dos fatos, ou seja, ele mente em juízo, ele usa do processo para conseguir o objetivo ilegal, ele opõe, então, resistência injustificável ao andamento processual, ou seja, ele vai criando aquelas barreiras para travar o processo, ele proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ainda provocar incidente manifestamente infundado, ou ainda quando ele interpõe recurso protelatório. Essas medidas, então, puníveis pelo Código de Processo Civil, elas nascem com o caráter de fazer o processo dar maior dinâmica, é onde, então, a parte não pode utilizar de artifícios para poder travar e enrolar o processo. Joia? Lá no 774 do CPC, este, então, traz de forma expressa as condutas puníveis, então, na fase de execução. E lá nós chamamos de ato atentatório à dignidade da justiça, joia? Então, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado, e aí chama a atenção, então, do momento do processo, ou seja, já na fase de execução, onde ele tenta fraudar a execução, ele se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, ele dificulta o embaraço à realização da penhora, que nós vamos ver mais adiante, ele resiste injustificadamente às ordens judiciais, ele, quando intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, e ainda os valores desse bem. Nós vamos ver quando a gente chegar em penhora, as condutas puníveis do devedor, uma vez que, quando ele é intimado a pagar a dívida, ou cumprir, ou entregar, ele deve pagar no prazo determinado para o juiz, ou já apresentar, então, os bens passíveis de penhora, inclusive com o seu valor. Joia? E olha só, então, se incidir qualquer uma dessas situações, o juiz, então, ele vai fixar uma multa, dessa multa de ato atentatório à dignidade da justiça, não superior a 20% sobre o valor atualizado do débito em execução. E esta multa, ela é revertida em favor do exequente. Então, o exequente que vai receber essa multa, quando ele for cobrar nos próprios autos do processo, joia? E geralmente é ao final que ele vai receber esse montante. Se ele criar, com esses embaraços, outros prejuízos de caráter processual material, ele ainda pode ser punido também, beleza? O princípio da nula execução sem título, ela é muito básica. Não há execução sem título que a base. E isso a qualquer tempo. Então, se no futuro eu descobrir que aquele título utilizado era uma cópia, era um clone, eu perco, então, o próprio objeto da execução, beleza? Então, é exigido a existência de um título que demonstra, ao menos, a probabilidade de que o crédito pleiteado, então, exista, beleza? E lá no 785 do CPC, ele permite à parte, então, optar pelo processo de conhecimento, mesmo quando já exista um título extrajudicial em seu favor. Diz lá no 785, então, que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial. Gente, pensa comigo. O título executivo extrajudicial, ele faz com que o processo já pule para a segunda fase. Ou seja, não é necessário inaugurar um processo de conhecimento para ter satisfação do meu crédito. Porém, a lei não impede, então, que o portador desse título executivo extrajudicial promova uma ação de conhecimento
para depois ter um título executivo judicial. Isto não é vantajoso ao devedor. Por que não é vantajoso? Porque ele vai acumular o lapso temporal de uma fase de conhecimento com todos os seus recursos, com todas as suas fases. Me perdoe. Respeitado, então, o devido processo legal, para ao final ter uma sentença, que é um título executivo judicial, que também é atacável por recurso, para só então, depois do trânsito em julgado desta sentença, poder então ingressar com cumprimento de sentença. Então não é vantajoso, muito embora a lei permita. Joia? O princípio do respeito à dignidade humana. Gente, este princípio é um dos princípios mais criticados pela doutrina que versa a respeito da fase de execução. Ele é aceito, então, pela doutrina e ele prevalece na jurisprudência. Qual o entendimento? Que a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade humana. Ou seja, não pode esta execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome, o desabrigo do devedor e de sua família. Então, isso geraria algumas situações incompatíveis com a dignidade humana. E aí o que acontece? A doutrina, então, ela coloca que, muito embora deva ser respeitado, então, a dignidade humana do devedor, em muito não é do credor. Ou seja, às vezes, em decorrência desse débito, no momento executado, nós temos aí a ruína do credor, mas ao mesmo tempo eu não posso ter a ruína do devedor. Joia? Então a execução, ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Ela não pode trazer a pobreza do devedor, a miséria, a ruína. Ele não pode perder seus bens protegidos. Então, por exemplo, pelo princípio da dignidade humana, nós temos aí alguns bens expressos lá no artigo 833, que diz, então, que alguns bens, como algumas verbas, como os alimentos, salário, os instrumentos de trabalho, as pensões, seguro de vida, o bem de família, estes não podem ser penhorados. Joia? Então, esse princípio ele é criticado, uma vez que, muito embora deva ser respeitada a dignidade humana do devedor, não é, então, respeitada a dignidade humana do credor. E quanto aos requisitos para realizar qualquer execução? Nós temos dois requisitos, moçada. Temos o requisito formal e o requisito prático. O requisito formal, então, ele se traduz na existência de um título executivo. E desse título executivo vai se extrair o atestado de certeza e liquidez da dívida. Enquanto o requisito prático, ele está ligado, então, à atitude lícita do devedor, consistente no inadimplemento da obrigação, o que comprovaria a exigibilidade da dívida. Joia? Esses dois requisitos são aqueles expressos, então, no artigo 786, que diz lá que a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Quanto ao inadimplemento do devedor, o inadimplemento do devedor, ele tange o que a gente chama de requisito material. Aqui nós temos, então, a situação de fato que dá lugar à execução, que consiste sempre na falta de cumprimento de uma obrigação por parte do obrigado. O inadimplemento, então, da obrigação, ele pressupõe uma situação de inércia culposa do devedor. Então, para que se tenha presente o requisito material da execução, não basta o inadimplemento de qualquer obrigação. É preciso que o descumprimento se refira a uma obrigação corporificada em um título executivo definido por lei. Ou seja, não há como inventar um título executivo. Esse título executivo ainda tem que estar previsto em lei. Quanto ao título executivo, nós temos alguns conceitos de título executivo, tendo tipo como base
aquele elemento constitutivo da ação, é uma condição do exercício da mesma ação, ela é prova legal do crédito, ela é pressuposto da execução forçada, é o pressuposto de fato da execução. São alguns elementos, mas o melhor conceito que tem é aquele que diz assim, ó, o título executivo é o documento dotado de eficácia para tornar adequada a tutela executiva de determinada pretensão. É nela, então, que vai se fundar a execução. Joia? É nesse título executivo que nós temos, que não importa se é judicial ou extrajudicial, que vai trazer qual a obrigação, a forma, a quantidade, o prazo. Então, este título ele é obrigatório, peça essencial, então, para a execução. No entanto, o importante é saber que não existe nenhuma execução sem um título executivo. Nós chamamos isso de título executivo base, ou seja, é em cima dele que vai dar, então, base para a proposição da execução ou ainda do cumprimento. Qual é a função do título executivo? Nós temos, então, definido que não pode ocorrer execução sem título. Então, a função do título é, primeira, a de autorizar a execução, a de definir o fim da execução e ainda fixar os limites da execução. Autorizar desde que exista o título. Então, pode logo iniciar-se a execução. Definir o fim da execução, porque é ele que revela qual foi a obrigação contraída pelo devedor e qual a sanção que corresponde a seu inadimplemento, definindo assim o fim a ser alcançado. Exemplo, se a obrigação é de pagar uma soma em dinheiro, o procedimento corresponderá à execução por quantia certa. Se a obrigação é de prestar um fato, caberá a obrigação de fazer. E quanto a fixar os limites? Então, cabe ao título fixar os limites objetivos e ainda subjetivos, definindo o sujeito passivo e ativo, bem como o objeto da execução. Quanto ao efeito prático do título executivo, ao criar um documento que a lei reconhece a força de título executivo, o devedor, além de reconhecer sua obrigação, aceita que poderá vir sofrer agressão patrimonial que corresponderá à sanção de seu eventual inadimplemento. Ou seja, o patrimônio do devedor poderá ser atacado para garantir a execução. Detalhe, todo título executivo só pode ser criado através de lei. Então, sendo o título um documento que abre as portas à sanção executiva, não é dado criá-lo sem expressa previsão legal. Todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais estão expressos em lei. Então, cabe ao legislador estabelecer quais são os títulos e o rol é taxativo, ou seja, números clausulos. Então, com base no princípio da tipicidade, além de ter que cumprir os requisitos determinados por lei. Então, o título não é inventado entre as partes, ele tem que ser tipificado através da lei. Moçada, eu dei uma acelerada para passar o conteúdo. Havendo dúvidas aí, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Joia? Lembrando, então, que hoje nós teremos a nossa atividade. Deixa eu fechar aqui para poder discutir com vocês. Melhor. Temos aí a nossa atividade aplicada junto ao portal. Não deixem de fazer essa atividade, beleza? Tenho colocado, então, juntamente com a aula, os materiais de apoio. Se você não é grupo de risco, é saudável, vá na nossa aula presencial. Fico orgulhoso aí de ter a presença dos senhores, beleza, moçada? Aqui a gente dá só aquela mesclada do conteúdo, lá a gente consegue discutir, trocar ideias, beleza, moçada? Fiquem bem, espero vocês então até a nossa próxima aula. Um abraço, valeu, moçada!